Oi, eu sou a Drica e eu tô aqui pra falar de 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Só quero dar um recadinho antes, que é muito importante que eu dê antes, porque nem todo mundo fica até o final do vídeo, que é sobre o desafio de escrita criativa que eu vou fazer mês que vem. Em abril do ano passado, eu fiz o Veda, que é vlog Everyday in April, vlog todo dia em abril, e eu dei um toque meu aí no Veda, que foi fazer um desafio de escrita durante esses 30 dias de abril. E eu não tô postando este mês em março com tanta frequência quanto eu gostaria, porque eu tô preparando um desafio mais complexo, mais legal, para quem quiser participar. Eu tô estudando, criando conteúdos assim muito relevantes para quem gosta de escrever e quer se aperfeiçoar ou quer começar na escrita, enfim. É para vários públicos, mas que tem em comum esse gosto pela escrita, né? E em breve, muito em breve, eu acho que essa semana mesmo, ou na próxima, eu vou postar um vídeo só explicando o desafio, a forma de participar, os conteúdos semanais e diários. E esse ano também eu vou dar um prêmio para quem participar mais, que vai ser um livro, mas é tipo um prêmio simbólico. Ano passado eu tive companhia no desafio, mas esse ano eu queria que ainda mais pessoas participassem, sabe? Então eu fiz ali um esquema de pontuação para premiar a pessoa. Enfim, sobre esse livro. Ler esse livro foi uma experiência, assim, que é difícil colocar em palavras. Principalmente por causa da escrita desse autor, que é, assim, maravilhosa. Geralmente, quando eu leio um autor ou nacional ou latino, eu não sei se eu já li alguma obra latina bem dessa, mas geralmente quando eu leio alguma obra nacional, eu me pego me comparando à escrita muito mais do que quando eu leio uma obra traduzida. Principalmente porque eu acho que o português é uma língua maravilhosa e porque eu entendo, né, tipo, a tradução ela dá conta talvez de contar a história, mas nem tanto de traduzir o estilo de escrita de um autor. Pelo menos não 100%, né? E quando eu li esse livro, eu me peguei assim pensando, meu Deus, eu escrevo a minha escrita é pobre, porque a escrita desse autor é muito rica, sabe? Eu quis ler esse livro nem por ele ser um clássico ou por ele ter ganhado o prêmio Nobel de Literatura, mas foi principalmente por causa do subgênero dele, que é realismo mágico. Eu já tenho falado aqui em alguns vídeos passados do canal que desde que eu comecei a ler realismo mágico, eu fiquei obcecada. Eu conheci realismo mágico com o Haruki Murakami, que é um autor renomado japonês. A minha experiência com o subgênero realismo mágico até então era só com ele. Eu conhecia e achava que realismo mágico era Haruki Murakami. E aí, quando eu fiz uma pesquisa sobre esse subgênero, eu descobri que é uma característica de alguns romances latinos, principalmente. Ou seja, foram autores latinos que criaram, que começaram com esse subgênero do realismo mágico. E aí eu quis ler alguma coisa latina, né? Como que era representado o realismo mágico. E assim, é completamente diferente do que eu esperava. Claro que cada autor, né, tem a sua forma de desenvolver esse subgênero. Foi uma experiência completamente diferente da qual eu tive com Haruki Murakami, lendo, né, as obras dele. E a todo momento eu sentia que tava lendo um livro nacional. Eu até tinha que, tipo, virar a chavinha na minha cabeça e pensar, não foi um brasileiro que escreveu. E eu acho muito gostosa essa conexão que a gente tem, como a gente se sente abraçado pela literatura latina também. Ela não precisa ser uma obra nacional pra gente sentir essa familiaridade, né? Enfim, a história desse livro, ela é sobre uma família, os Buendia. A gente acompanha então 100 anos
das gerações que vão nascendo e vivendo dessa família. No começo foi um pouco difícil eu engatar a leitura pelo fato de que eu não senti que havia um plot principal. Sabe quando você se depara com um mistério lá no começo, que ele tem uma linha assim que vai se desenvolvendo até o final, e enquanto isso vão se desenvolvendo os subplots que mantêm você ali na leitura, eu senti que tinha mais subplots do que um plot principal. Então é quase como se eu estivesse lendo pequenos contos da família e uma coisa ou outra ia se ligando, mas foi difícil eu, por exemplo, quando eu tava lendo, tava adorando. Aí eu fechava o livro, ia fazer outra coisa, não me dava vontade de vir e abrir o livro de novo, porque eu não ficava curiosa, sabe? Tipo, aquilo lá que eu vi, como será que vai se resolver? Porque uma vez que você terminava um capítulo, meio que, ok, terminou aquele capítulo, sem nenhum mistério, sabe? No decorrer da leitura, ali do meio do livro pro final, você percebe que tinha, sim, um plot principal, mas ele era muito sutil, ele não foi criado pra, tipo, prender o leitor de tal forma como um romance comum. A construção desse livro é um pouco diferente do que a gente tá acostumado nesses romances mais genéricos, assim, e tal. E aí você vai vendo que esse plot principal, ele tem um pouco de relação com a guerra, a violência. E eu acredito, né, uma interpretação minha, mas eu acho que essa família que vive os 100 anos, né, da geração, ela meio que foi condenada a viver muita desgraceira por causa dessa noção cega e orgulhosa de querer a guerra, querer a violência. Então eu acho que tudo começa ali com um ato de violência feito por uma pessoa da família Buendia ali, e desde então não acaba a desgraceira que essa família passa, sabe? E eu acho que é meio assim, justamente por ser um realismo mágico e ter questões assim que transbordam um pouco da realidade cotidiana, assim, né, coisas pontuais que são bem sobrenaturais, mágicas mesmo. Eu acredito que o autor, ele quis transmitir que meio que foi um karma, assim, que a família foi condenada a viver justamente porque ela estava destinada a sempre procurar a guerra, procurar a violência, e isso traz consequências. Tipo, a violência vai acabar trazendo mais violência, a guerra vai acabar trazendo destruição para a família. Foi isso que eu aprendi como meio que uma lição de moral geral do livro. Mas é muito difícil você dar só uma pequena lição desse livro, porque de tudo que você lê, você consegue tirar um pequeno aprendizado, assim. É uma leitura muito rica. A parte mais, assim, que representa o realismo mágico no livro foi a questão dos ciganos. O primeiro Buendia fundou uma cidadezinha, uma vila ali em um lugar chamada Macondo, e de vez em quando os ciganos chegavam lá para mostrar as invenções. E algumas invenções eram simplesmente coisas científicas. Por exemplo, tem uma cena em que os ciganos trazem um ímã, e o ímã era uma coisa completamente desconhecida que se passa por um objeto mágico. Ao mesmo tempo, tem coisas mágicas de verdade, tipo, um certo dia os ciganos vieram visitar e trouxeram tapetes voadores. Esses toques de realismo mágico, eles dão essa atmosfera de sonho pro livro. E também o fato de o pessoal da família verem espíritos, conversarem com eles, e tipo assim, é uma coisa normal, os espíritos eles aparecem e ninguém se espanta, ninguém acha estranho, e às vezes um vê, o outro não vê o mesmo espírito que tá ali,
Depende da mentalidade que a pessoa tá ali naquela hora, se ela vai enxergar ou não vai enxergar um espírito. Então, às vezes, tipo, uma geração passada ali dos Buendia aparece depois de ter morrido. Assim, eu só sei dizer que vale muito a pena ler. Bom, a única parte que eu achei, assim, que realmente atrapalhou a minha leitura foram os nomes repetidos. Muitos filhos recebiam o nome do pai, aí o neto recebia o nome do avô, mesmo do pai, e aí indo assim, sabe? Existia uma confusão, assim, por exemplo, ok, eu entendi o que tá acontecendo, aí eu fechei o livro, fui fazer qualquer coisa, daí passou um dia, no outro dia eu vou pegar o livro de volta pra ler, e daí começa aqueles nomes e eu já esqueci quem foi o último que nasceu, e daí muitas vezes eu tinha que me lembrar de como que a criança nasceu, em que condições, qual era a personalidade de um, de outro, para eu conseguir entrar ali no fluxo de leitura. E às vezes era tanto nome, era tanta gente, tanto nenê nascendo, que eu simplesmente passava assim, eu não vou entender agora, mas daqui umas páginas eu tinha fé que eu ia entender e eu acabava entendendo mesmo. Eu não voltava assim pra conferir. Se eu fizesse isso toda vez que eu ficasse confusa, eu ia demorar o dobro pra terminar de ler o livro, sabe? Então, mas é a única coisa, assim, é uma coisa de que pra quem tem falta de memória curta, tipo eu, que eu tenho falta de memória longa e de memória curta. Então é difícil, mas como não falta traços fortes de personalidade diferente para cada personagem, não é difícil você fazer uma associação ali e ler Andinho que dá boa. Eu escrevi no meu journal de leitura aqui uma resenha que eu gostei tanto da minha resenha. Eu acho que ela resumiu tanto o que eu senti. Eu não fiz imediatamente depois de ler o livro, eu esperei um dia e daí, absorvido tudo que eu tinha sentido, eu escrevi, sabe, a minha resenha. E pra finalizar o livro, eu queria ler. Ela tem 2 páginas e eu só queria ler pra, tipo, conseguir colocar em palavras mais certas pra vocês o que foi que eu senti lendo 100 Anos de Solidão, né? Então vamos lá. 100 Anos de Solidão foi o meu primeiro livro de realismo mágico latino. É engraçado ver as voltas que fazemos na leitura. Eu li um autor japonês, Haruki Murakami, para conhecer esse subgênero e descobrir as suas origens latinas. Eu amei o livro, principalmente a escrita genial do autor. Eu me peguei refletindo sobre a pobreza da minha própria escrita ao me deparar com o tesouro que é essa obra. Sobre a história, só tendo a experiência de conhecê-la para entendê-la. É difícil resumir. Acompanhamos os 100 anos da família Buendia na Terra, num lugar fictício chamado Macondo. Cada geração dos Buendia é uma prova de que somos de tal forma como foram nossos pais e avós e como nossos filhos serão. E ao mesmo tempo podemos ver o quanto cada ser humano só pode ser ele mesmo, único, movido pela paixão que escolhe ou que se apresenta a ele. A questão das guerras no livro é o que mais me cativou e emocionou. Os personagens nos mostram que a luta da guerra é uma luta do orgulho, do ego, do poder pelo poder. Como é injusto que a luta dos seres humanos por melhores condições de vida, de trabalho, acabe na guerra que fere essas mesmas pessoas. Tenho certeza que 100 Anos de Solidão será um livro atual por muito tempo, ou pelo menos pelo mesmo tempo em que aqueles que têm poder continuem alimentando a guerra. Neste livro eu conheci mulheres muito fortes, cada uma de um jeito. Eu gostei tanto da matriarca Úrsula, que viveu por mais de um século e acompanhou os círculos do destino da família Buendia. Quanto ao subgênero do livro, realismo mágico, que foi o principal motivo que me fez ler a obra, é completamente diferente do que eu esperava. O realismo mágico de Haruki Murakami é muito mágico, enquanto o de Gabriel Garcia Marques é mais real e sutil, ainda que seja obviamente fantástico e transborde da realidade que conhecemos.
A experiência que tive com as escritas diferentes de 2 autores do subgênero foi muito rica para mim e inspiradora. E além de tudo, eu senti como se estivesse lendo uma obra nacional. Como é bom essa conexão que temos com autores latinos. Agora, a única coisa que complicou a minha leitura foi a repetição dos nomes. Filhos e netos com os mesmos nomes dos pais. Filhas e netas com o mesmo nome da mãe. É preciso entender a fundo a personalidade de cada nova criança para não se confundir, mas personalidade é o que não falta para os personagens. E por fim, algo que eu quero pontuar como um fator que pode atrapalhar a vontade de voltar a pegar o livro depois de fechá-lo para uma pausa, não há um plot principal definido desde o começo. Há somente as desventuras da família e dicas de um futuro destinado à morte e ao fim da estirpe. E esses trechos do futuro são um charme a mais para o enredo, sem sombra de dúvidas. Enfim, este é um livro lindo. Vale a pena viver a guerra, a fome, o amor proibido entre gerações condenadas a 100 anos de solidão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha sem spoilers. Espero que vocês deem uma chance para esse livro. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E é isso, gente. Espero que dê uma olhada. Espero que vocês tenham Nossa, agora eu fiquei até nervosa. Eu espero que vocês deem uma chance para a leitura desse livro, que apesar de um pouco difícil, por causa talvez da escrita, da complexidade ali das relações. E como eu disse no começo do vídeo, aguardem por um vídeo especial só pra contar pra vocês como é que eu tô planejando o desafio de 30 dias de escrita criativa pra gente fazer juntos em abril. Eu, assim, gostaria muito que vocês participassem. Não precisa estar, preparado para escrever todos os 30 dias. O desafio é totalmente flexível para você escrever quando e como você puder. O intuito principal desse desafio que eu tô preparando é você desenvolver a sua criatividade. E lógico, se você quiser, se você estiver disposto, tiver tempo, desenvolver também o hábito da escrita, que eu acho que você escrevendo todos os dias por 30 dias, no final você se sente capaz de continuar se você quiser, sabe? E é isso que eu quero pra todo mundo, que as pessoas se sintam capazes de escrever e incentivadas de alguma forma, né? Então já converse com as pessoas que você conhece, que gostam de escrever, que vai ter um desafio muito legal. É isso, gente. Obrigada por estar aqui comigo até o final e beijinhos. Tchau!